O cessar-fogo chegou, por enquanto apenas no setor energético. Além disso, a Rússia não vai mais atacar Kiev e a região de Kiev. As forças armadas da Ucrânia derrubaram 2 caças russos em um dia e na região de Lugansk destruíram um radar inimigo no valor de 100 milhões de dólares. Na Rússia, dia de festa, eles destruíram um caça ucraniano F-16 com um drone. Mas tem um detalhe. Os EUA estão saindo das negociações. Zelensky convida Putin para um encontro. O Kremlin concordou e sugeriu um local. Trump está preparando um ataque ao Irã já nas próximas 48 horas. Os crimeanos querem voltar para a Ucrânia. Na Crimeia, começaram rebeliões em massa de empresários por causa dos impostos absurdos. O Estado-Maior da Rússia anuncia uma nova onda de mobilização. O objetivo é convocar 350 mil. A administração Trump realizou reuniões secretas com separatistas radicais da província canadense de Alberta. O doente Kadyrov declarou que é preciso lutar até o fim e que ele é contra negociações. A Ucrânia está preparando uma operação especial para libertar a Transnistria. No momento decisivo da guerra, dezenas de caças Mirage 2000 franceses já estão a caminho da Ucrânia. O putinista americano Steven Seagal, depois de se fartar, está vendendo urgentemente sua casa em Rubliovka. Meu nome é Catarina Nesterenko e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal, para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. A Rússia não vai mais atacar o setor de energia da Ucrânia? Olha, até eu acho estranho dizer isso, mas nos canais do Telegram de correspondentes militares russos está circulando a informação de que, supostamente, desde as 7 da manhã do dia 29 de janeiro, existe um acordo mútuo entre a Rússia e a Ucrânia para não atacar mais a infraestrutura energética um do outro. Além disso, os sites russos de desinformação estão dizendo ativamente que, além da trégua energética, há uma proibição de ataques contra Kiev e a região de Kiev. Também, canais inimigos afirmam que a suspensão dos ataques está condicionada até uma certa data. Alguns grupos mencionam o dia 3 de fevereiro como essa data. Na verdade, o comandante da unidade Kraken, Konstantin Dmitrievski, também escreveu que os canais russos realmente espalharam essa informação em massa e acrescentou: parece que a trégua energética está em vigor dos dois lados. Vamos ver como será cumprida. Por sua vez, o voluntário e ativista Sergiy Sternenko escreveu em seu Telegram para que os ucranianos não caíssem nessa suposta trégua energética, porque, segundo ele, mesmo que em teoria haja algum tipo de acordo, os russos nunca cumpriram nada e não têm intenção de parar a guerra. Na Rússia, perguntaram sobre a trégua ao porta-voz de Putin, Peskov. Ele não negou, mas também não confirmou essa informação, afirmando que, por enquanto, não pode comentar sobre isso. Por sua vez, muitos veículos de imprensa começaram a noticiar que a questão da trégua energética foi ativamente discutida em Abu Dhabi. Até agora, não há declarações oficiais de nenhum dos lados, e confiar nos russos é uma tarefa ingrata. Por isso, se a trégua realmente entrou em vigor, só o tempo dirá. E você, acredita nisso? Comente ali. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estadão. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreve aqui nos comentários de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer e, enquanto isso, vamos continuar. Agora vem a parte mais interessante. O exército russo realizou avanços táticos em várias frentes nas regiões de Donetsk e Zaporíjia. Quem informa isso é o projeto analítico de monitoramento Deep State. Segundo os analistas, o inimigo avançou perto da vila de Dronovka, no distrito de Bakhmut, em Donbás, assim como na região de Klebambik-K, no distrito de Kramatorsk. Além disso, foram registradas mudanças na linha de frente no povoado de Malaya Tokmatka, na região de Zaporizhia. Os analistas destacam que a atividade do inimigo nessas áreas pode indicar uma preparação para novas ações ofensivas. Os militares também afirmam que a Rússia não perdeu seu potencial ofensivo e fez uma pausa para acumular reservas e reagrupar suas tropas. Em breve, sentiremos as consequências desagradáveis onde as unidades de drones não estão suficientemente equipadas com drones e equipamentos, onde os acessos às posições não estão minados com minas antipessoais e as estradas próximas à linha de frente não estão cobertas nem com redes antidrone básicas. E o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou a destruição de um radar na região de Lugansk. O custo de uma instalação dessa é de cerca de 100 milhões de dólares. Além disso, também informaram sobre ataques a vários pontos de comando de drones do inimigo. Enquanto isso, os russos escrevem alegremente:
que um drone destruiu um F-16 ucraniano perto de Kropyvnytski. O detalhe é que aquilo era apenas um modelo de caça. Já os russos perderam 2 aviões de combate, e esses não eram maquetes. O caça Su-30 e o bombardeiro tático Su-34 não vão mais voar nos céus. A informação sobre isso apareceu primeiro na mídia russa e em canais militares russos no Telegram, e depois foi oficialmente confirmada pelo Centro de Combate à Desinformação. A perda das aeronaves foi comunicada pelo chefe do CCD, Andriy Kovalenko. Por enquanto, as circunstâncias da destruição dos aviões, sua localização exata e o método de ataque não foram oficialmente divulgados. No entanto, especialistas destacam que a perda desse tipo de equipamento é significativa para a Rússia, tanto do ponto de vista militar quanto reputacional. E agora, um pouco sobre a importância de atingir esses aviões para nós. Durante a guerra contra a Ucrânia, o Su-30 é utilizado para patrulhamento do espaço aéreo, escolta de aeronaves de ataque, lançamento de mísseis e cobertura de bombardeiros, operando, em especial, a partir de aerodromos próximos às fronteiras ucranianas. O Su-34 é uma das principais aeronaves da aviação tática da Federação Russa e é regularmente utilizado em ataques aéreos massivos contra regiões próximas à linha de frente e áreas de retaguarda, especialmente para lançar bombas aéreas guiadas a uma distância relativamente segura para a aviação russa. Desejamos o mesmo destino para toda a aviação militar russa e também para a frota e as forças terrestres. Eu, por minha vez, não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os supera em número de forma significativa. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não puderem fazer isso financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos observando. É improvável que a guerra na Ucrânia termine antes de 2026. Analistas do The Wall Street Journal escrevem sobre isso. Ao mesmo tempo, jornalistas expressam 3 possíveis cenários para o desenvolvimento dos acontecimentos, incluindo uma guerra sem mudanças significativas, o colapso da Ucrânia ou o cansaço da Rússia. Mas vamos por partes. Cenário 1. Continuação da guerra. O Kremlin continua convencido de que o exército ucraniano vai desmoronar antes da economia russa. No entanto, a Ucrânia ainda está longe do colapso. O segundo cenário possível, mencionado pelos jornalistas, é a queda da Ucrânia. Se a Ucrânia esgotar suas forças, talvez tenha que aceitar um acordo difícil de engolir, mas que será melhor do que a alternativa. Isso pode envolver a satisfação das exigências de Moscou em relação ao território, a limitação do poderio militar da Ucrânia e a retomada da influência russa sobre a vida no país. Nesse caso, os Estados Unidos ofereceriam apenas garantias de segurança frágeis. E o terceiro cenário, em meio ao esgotamento geral, é a queda da Rússia. A elite empresarial da Rússia já está insatisfeita há muito tempo com a forma como a guerra está deformando a economia, tornando-a excessivamente dependente da produção militar e também da China, que fornece tecnologia e compra petróleo. Ao mesmo tempo, é preciso entender que, até agora, não há nenhum sinal de que Putin esteja reagindo de alguma forma à reação negativa da elite ou da sociedade russa. E enquanto o Wall Street Journal fala sobre possíveis cenários para o fim da guerra, as tentativas de encerrar a guerra na Ucrânia por meio de um acordo de paz continuam. O secretário de Estado dos Estados, Marco Rubio, declarou que o representante especial dos Estados, Steve Witkoff, e Jared Kushner não participarão da nova rodada de negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. A reunião provavelmente acontecerá apenas entre a Ucrânia e a Rússia. As negociações vão continuar nesta semana. Será bilateral, talvez com a presença dos Estados Unidos, mas não serão o Steve e o Jared, e estamos tentando avançar ainda mais. E você, o que acha? É possível que a guerra na Ucrânia termine ainda este ano? Se sim, qual dos cenários você considera mais provável? O líder ucraniano Volodymyr Zelensky está pronto para se encontrar pessoalmente com o ditador russo Vladimir Putin para discutir questões territoriais e ASEAS. Segundo informa a RBC Ucrânia, foi o que declarou o chefe do Ministério das Relações Exteriores, Andriy Sybiha. Todos os detalhes são conhecidos pelos nossos jornalistas. O
O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Sybiha, afirmou que o presidente Zelensky está disposto a um encontro pessoal com Putin para resolver questões relativas ao território e ao futuro controle da ZSS. Segundo especialistas, tal declaração não deve ser interpretada literalmente. Por isso, agora, quando Zelensky diz "tô pronto para me encontrar com Putin", ele entende que isso é apenas uma figura de linguagem, tipo "eu tô pronto, e vocês? O que vão fazer?". Na verdade, a principal mensagem de Zelensky foi dita um dia antes. Nós já fizemos o nosso compromisso. Agora é a vez de vocês fazerem concessões, russos. Nós concordamos com o cessar-fogo. Significa que concordamos em deixar parte do território da Ucrânia temporariamente sob ocupação russa. Isso já é um enorme compromisso. Notícias sobre um possível encontro entre Zelensky e Putin aparecem periodicamente desde que o presidente dos Estados Unidos, Trump, quis organizar pessoalmente essa reunião. Há grandes chances de que eles se encontrem. Ainda não decidimos exatamente onde, mas tivemos uma conversa muito boa com o presidente Putin. E agora realmente temos uma chance de encerrar toda essa história. Esse caminho foi longo e continua sendo longo, mas há uma chance de que o encontro aconteça muito em breve. Depois disso, Putin declarou abertamente que não haveria sentido na reunião, já que ele não pretende desistir de seus planos de ocupar a Ucrânia. Afinal, até bem pouco tempo atrás, a liderança do regime de Kiev, para dizer o mínimo, falava de nós de forma nada elogiosa e descartava qualquer possibilidade de contatos diretos. Agora vemos que eles estão pedindo por esses contatos, ou pelo menos estão propondo. Não vejo muito sentido nisso. Por quê? Porque será praticamente impossível chegar a um acordo com o lado ucraniano sobre a questão principal. Mas se o próprio Trump diz que Zelensky e Putin se odeiam, como é que eles podem chegar a um acordo? Bom, tudo bem, organizam um encontro entre eles. E daí? Esse encontro vai trazer a paz? Se a posição do Putin não mudar, ou a do Zelensky, então não vai haver nenhum avanço. Mas, por outro lado, o ditador russo tem medo da reação do presidente dos Estados Unidos e literalmente se contorce como cobra na frigideira, repetindo sempre a mesma ladainha de que está de acordo com tudo, mas só em Moscou, sabendo muito bem que ninguém vai querer ir para a Rússia. O lado ucraniano quer esse encontro e está propondo essa reunião. Eu disse, tô pronto. Por favor, venham. Nós garantimos totalmente as condições de trabalho e a segurança. A garantia é de 100%. Mas se nos dizem, queremos um encontro com vocês, mas vocês têm que ir até tal lugar para essa reunião. Bem, me parece que isso são exigências excessivas para o nosso lado. Para Putin, isso importa, pois quer mostrar que, nas negociações de paz, favorece Trump. Ah, sim. Na verdade, eu não preciso de nenhuma negociação de paz. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde vou tomar toda a Ucrânia. Mas, como eu te respeito, estou disposto a parar, se eles realmente caírem na real. Quanto ao presidente ucraniano, ele declarou repetidamente que está pronto para se encontrar a qualquer momento e em qualquer país neutro, se isso ajudar a acabar com a guerra. Encontro é necessário. Não é questão de querer, é necessidade. Apoiamos em qualquer formato encontros trilaterais ou bilaterais. Acho que a Rússia está fazendo de tudo para adiar isso, pois ainda não vemos vontade deles de acabar com a guerra. E quanto ao encontro, acredito que líderes adultos em uma reunião desse nível devem sair com algum resultado, de preferência o fim da guerra. Claro, parte dos especialistas encara com bastante ceticismo a ideia de um encontro entre Zelensky e o ditador russo. O encontro pessoal, por si só, não vai trazer resultado algum. Além disso, isso pode até piorar a situação, porque essa rejeição mútua, essa emoção de ódio mútuo e esse sentimento de ódio não é só entre os dois líderes, mas já entre os dois povos, dos estados em guerra. Por isso, acredito que esse encontro não será um momento decisivo para uma virada. Em 2022, talvez isso até pudesse ajudar de alguma forma. Agora, dificilmente. Mas alguns analistas ainda acreditam que a possibilidade de um encontro surgiu, mas somente se a próxima rodada de negociações for bem sucedida e pontos concretos do plano de paz forem acordados. Já na primeira metade de março, uma nova onda de mobilização começará na Rússia. Quem escreve sobre isso é o canal do Telegram Kremlovskaya Tabakerka, citando aliados próximos do chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov.
Valery Vassilievich tirou essa conclusão após conversar com Vladimir Vladimirovich. Uma nova onda de mobilização começará na primeira metade de março. Vamos reforçar o exército, inicialmente com cerca de 200 a 350 mil pessoas. Aqui, vocês entendem, sem muitos detalhes. Será necessária mais uma onda? Vamos ver conforme a situação, contou-nos um general próximo a Gerasimov. Por enquanto, não há previsões oficiais sobre uma nova onda de mobilização. Mas, novamente, existe a caixinha do Kremlin, que cita um aliado de Gerasimov e escreve que, desta vez, as previsões de Gerasimov praticamente se confirmarão na prática, porque a situação da operação militar especial exige ações sérias e drásticas. Mas, segundo os negociadores russos, a Rússia quer a paz e a Ucrânia está atrasando as negociações para continuar a guerra. Senhores, um grande pedido, não confundam nada. Trump pode atacar o Irã já nas próximas 48 horas. O The New Times escreve que os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre Teherã e estão considerando um cenário de uso da força caso o acordo sobre o programa nuclear não seja fechado. Entre as opções, segundo os jornalistas que citam funcionários da Casa Branca, estão ataques aéreos contra líderes do Irã e membros dos serviços de segurança, ataques a instalações nucleares e instituições governamentais. Enquanto isso, a CNN informa que Trump ainda não tomou uma decisão final, mas forças navais e aéreas americanas já estão concentradas na região. O Irã, segundo a mídia, sinaliza disposição para o diálogo e alerta sobre uma resposta dura em caso de ataque. Como relatam jornalistas turcos, Erdogan sugeriu realizar uma cúpula sobre o Irã durante uma conversa telefônica com o presidente do Irã. Ele propôs uma reunião com a participação dos EUA, Irã e Turquia, possivelmente no formato de videoconferência. Falando sobre Trump e suas decisões, é claro que é difícil fazer previsões, mas ainda assim, você acha que Trump vai se arriscar a atacar o Irã? Não tem dinheiro, mas vocês aguentem firme. Ou como as autoridades de ocupação da Crimeia aumentaram várias vezes o aluguel dos vendedores no mercado para que Putin tivesse com o que financiar a guerra na Ucrânia. Será que votamos para ser parte da Rússia para que a própria Rússia nos deixasse sem meios de sobrevivência? Por que a administração está prejudicando a nossa Rússia com suas ações a ponto das pessoas agora estarem fugindo? A Ucrânia dava trabalho, mas com a Rússia ficamos sem emprego. O que eles estão fazendo, esse movimento, está desmoralizando a própria Rússia. É isso que está acontecendo. No fim das contas, 300 pessoas ficam para a velhice. Quem é que vai ficar na velhice? Olha só, aqui não tem ninguém de 20 ou 25 anos. O pessoal aqui tem de 40 a 60 anos. Para onde a gente vai? Quem vai nos contratar com essa idade? Neste vídeo, os empresários fizeram um protesto aberto contra o aumento brusco do valor do aluguel. Boa tarde. Meu nome é Tatiana Viktorovna Kuperia. Sou empresária do mercado Krasnoguardeyski, no povoado de Krasnoguardeyskoye, distrito de Krasnoguardeyski, República da Crimeia. Nós, empresários aqui reunidos, todos deste mercado, queremos fazer um apelo ao chefe da nossa república, Sergei Valerievich Aksenov, e, consequentemente, aos nossos órgãos, o Comitê de Investigação e o Ministério Público. É importante destacar que o aumento dos valores de aluguel e das taxas na Península Ocupada está relacionado ao déficit orçamentário da Rússia, que é direcionado ao máximo para financiar a guerra contra a Ucrânia. Portanto, ao aumentar os impostos desses empresários, a Federação Russa, na prática, os obriga a pagar pelos mísseis que atacam as cidades ucranianas. A administração Trump realizou reuniões secretas com radicais separatistas da província canadense de Alberta, em meio ao aprofundamento do racha entre os Estados Unidos e o Canadá. O Wall Street Journal escreve que líderes de um grupo de separatistas de extrema-direita, o Projeto Prosperidade, estiveram envolvidos. Os separatistas de Alberta, que defendem a independência da província em relação ao Canadá, já se reuniram 3 vezes com funcionários do Departamento de Estado dos Estados no véu em Washington. Autoridades americanas querem realizar o próximo encontro em fevereiro. Altos funcionários devem participar dessa reunião. Entre eles, representantes de Alberta e do Departamento do Tesouro dos Estados. Na reunião, eles devem negociar um empréstimo de 500 bilhões de dólares para financiar a província, caso o referendo sobre sua independência do Canadá seja aprovado. O Departamento de Estado não negou o fato dessas reuniões, mas afirmou que se tratam de encontros com a sociedade civil, o que é uma prática padrão e sem compromissos. A Transnácia, na semana passada, vale lembrar, ameaçou Ottawa com uma tarifa alfandegária de 100% sobre todos os produtos canadenses importados, por causa do acordo comercial com a China. Além disso, Trump retirou o convite para o Canadá se juntar ao recém-criado Conselho da Paz.
Por isso, os encontros de autoridades americanas com os líderes do projeto Prosperidade de Alberta não parecem nem um pouco encontros com a sociedade civil. O fim da ditadura de Lukashenko na Bielorrússia e o fim da ocupação russa da Transnistria da Moldávia. A Ucrânia está tomando medidas reais para que os países vizinhos se livrem da influência do Kremlin. E está fazendo isso com bastante sucesso. Mais detalhes a seguir. Lukashenko não é reconhecido como legítimo pela Ucrânia e pela União Europeia. A Bielorrússia perdeu sua soberania, tornando-se um protetorado da Rússia. O regime e Lukashenko devem responder pela cumplicidade na agressão russa. A posição de Kiev foi detalhada ao Europeiska Pravda pelo chanceler ucraniano Andriy Sybiha. Acreditamos que chegará o momento em que Belarus, uma Belarus democrática, se tornará o quarto participante do Triângulo de Lublin. Agora recebi uma incumbência do presidente para nomear um representante especial e, em breve, apresentarei uma candidatura para consideração. Ainda estamos definindo o nome desse cargo, mas será uma autoridade que terá poderes para manter contato com as forças democráticas da Bielorrússia. Recentemente, durante uma visita à Lituânia, a equipe de Volodymyr Zelensky fez praticamente uma demarche e, pela primeira vez, estabeleceu contato público com o chamado governo. No exílio, diante das câmeras de TV, o presidente ucraniano se encontrou com a chefe do Gabinete de Transição Unificado da Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya. Um terço do discurso feito pelo presidente ucraniano na Lituânia foi dedicado à Bielorrússia. Nas redes de Tikhanovskaya, ao descrever o encontro, não faltaram elogios não só a Zelensky, mas também a Kirilo Budanov. No contexto da colaboração dos serviços secretos ucranianos para a libertação de presos políticos bielorrussos em meados de dezembro de 2025. O presidente ucraniano convidou Svetlana Tikhanovskaya para ir a Kiev. Ainda não se sabe quando a visita acontecerá. Foi um passo politicamente calculado que precisava ser ouvido. Estamos com vocês, aqueles que querem que Bielorrússia seja democrática, e isso era algo que o regime em Minsk precisava ouvir. Mas não foi só o encontro em Vilnius que contou. Sinais de alerta ao regime em Minsk também vieram do coração de Kiev. No 11º aniversário da morte do bielorrusso Mikhail Zhizhnevsky, que foi um dos primeiros a morrer no Maidan em 2014, uma marcha de bielorrussos percorreu o centro da capital ucraniana em memória de Mikhail e de todos os compatriotas que defenderam a liberdade da Ucrânia contra os ocupantes russos. Mikhail Zhizhnevsky, aqui tá pra... Os verdadeiros heróis da Trindade. Glória! Além disso, o SBU declarou ter desmascarado uma agente da KGB recrutada pelos serviços secretos bielorrussos ainda em 2015. A jovem trabalhava em um dos canais de TV do compadre de Putin. Em 2020, ela foi novamente enviada para a Ucrânia, onde conseguiu emprego em um dos meios de comunicação nacionais. O SB publicou trechos das conversas da detida com os curadores bielorrussos e suas tentativas de recrutar um militar das forças de defesa da Ucrânia. Isso. Não é KGB, é Busheva, só isso. Ninguém mais vai me tocar nesta vida. Pessoalmente, pra mim, isso é com. Ninguém vai te tocar. Isso é simplesmente sob garantia de tudo que for possível. Isso tudo é pessoal e assim, ninguém vai te tocar. É como um trabalho. É assim que funciona. Não, com 10 anos de experiência, isso já deveria estar claro. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, insinuou tacitamente a Minsk que tinha conhecimento das viagens da agente à Europa e de suas missões na Ucrânia, e o fato de que a grande maioria de suas reportagens são falsas. Agentes do SBU e do GUR iniciaram uma longa operação conjunta com a agente bielorrussa, que lhes permitiu não só documentar cada um de seus movimentos, mas também desinformar regularmente o serviço de inteligência bielorrusso. A chancelaria ucraniana afirmou que novos apoios à invasão russa ocorrem na Bielorrússia. Cada episódio é registrado pelos ucranianos visando futuras sanções. Ultimamente, as autoridades da Ucrânia têm falado cada vez mais alto não só sobre o futuro da Bielorrússia, mas também da Moldávia. O chefe da diplomacia ucraniana, ao ser questionado se Kiev considera oferecer ajuda militar aos vizinhos para a desocupação da Transnistria, destacou que essa decisão cabe a Chisinau. Mas em ambos os países há um crescente entendimento de que as tropas russas nesse território representam uma ameaça à segurança nacional tanto da Moldávia quanto da Ucrânia. Kadyrov ressurgiu e chegou até a Moscou.
Ele escreve que chegou ao Kremlin como parte de uma delegação para negociações entre Putin e o presidente dos Emirados Árabes Unidos. E ele imediatamente comentou sobre as negociações entre a Ucrânia e a Rússia. O que você acha? Ramzan é categórica. Não são necessárias negociações. Muitos também observam que ele fala de forma muito inarticulada, o que pode indicar sua saúde debilitada, assunto sobre o qual se tem escrito com frequência ultimamente. Eu acredito que a guerra deve ir até o fim. Depois de tudo o que Kozelova fez, sou contra negociações. Um dos principais amigos americanos de Putin, Steven Seagal, colocou à venda sua mansão em Rubliovka. A casa, com cerca de 500 metros quadrados, está localizada em um condomínio fechado com 22 propriedades. No geral, a casa tem 3 quartos, um escritório, um cinema, um banheiro e uma garagem. No terreno, há uma casa de hóspedes com sauna e um quiosque com área de churrasco. Por tudo isso, o ex-ator americano está pedindo 700 milhões de rublos. Steven Seagal recebeu a cidadania russa em 2016 e comprou a mansão em 2019. Russos estão morrendo de frio em dezenas de regiões. As pessoas estão à beira da sobrevivência por causa do colapso dos serviços públicos. Os canos estão estourando, mas não há dinheiro para conserto. Afinal, quase todo o orçamento do governo vai para a guerra contra a Ucrânia e não para eliminar acidentes e fazer a manutenção das redes a tempo. Nas casas deles, a temperatura está abaixo de 0 e ninguém nem sequer os atacou. Sobre os horrores reais da sobrevivência além do anel viário de Moscou, a seguir. Esta é uma aula em uma escola comum em Murmansk. Não há luz e as crianças são obrigadas a estudar com lanterna. E é assim que os moradores locais precisam se aquecer e preparar comida na fogueira, já que a cidade está quase uma semana sem eletricidade. As cidades de Murmansk e Severomorsk têm uma população total de mais de 300 mil pessoas. Ficaram uma semana sem luz e sem aquecimento. A causa não são drones das Forças Armadas da Ucrânia. As pessoas ficaram à beira da sobrevivência por causa do colapso de 5 torres de linhas de transmissão a 7 quilômetros de Murmansk. O grande acidente aconteceu devido ao uso inadequado. Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, as torres caíram por falta de manutenção em tempo hábil. 2 delas estavam em funcionamento desde 1966, outras 2 desde 1982 e uma desde 1988, detalhou o Comitê de Investigação. Ao mesmo tempo, a vida útil é de apenas 40 anos, após o que é necessário realizar uma inspeção técnica a cada 5 anos. As torres. O órgão descartou a influência de terceiros sobre a infraestrutura. A entrada em operação dos serviços de habitação e utilidade pública ocorreu ainda na época da URSS. O desgaste é de 60%, 70%, 80%. Nas grandes cidades é um pouco menor, porque lá são destinados e investidos recursos. Moscou é uma região à parte, para lá vai mais dinheiro. E quanto mais distante do centro está a cidade, menos investimentos ela recebe, especificamente na área de habitação e serviços públicos. E assim, já eram destinados poucos recursos antes para o setor de habitação e serviços públicos. Agora estão sendo ainda mais cortados, mas esse está longe de ser um acidente isolado. Assim, em dezembro, no Krai de Altai, já ocorreram vários acidentes nas redes de aquecimento. Durante o concerto, mais de 500 prédios residenciais ficaram sem aquecimento. A principal causa do incidente é o alto grau de desgaste das redes de aquecimento. Nesses dias, a temperatura do ar chegou a cair para menos 28 graus. Ruptura de oleoduto. Rubitsovsk se junta à lista de grandes acidentes de serviços públicos que se tornaram mais frequentes na Rússia desde a chegada do inverno. No dia 25 de dezembro, 17 mil moradores de Serov, na região de Sverdlovsk, e 85 mil moradores de Saratov ficaram sem aquecimento. No dia 15 de dezembro, um acidente na central termoelétrica resultou em um apagão. Mais de 400 mil moradores não têm água quente nem aquecimento. Rostov-on-Don. No dia 7 de dezembro, o mesmo aconteceu em Angarsk e na região de Irkutsk. Em seguida, 167 mil moradores ficaram sem aquecimento. Em São Petersburgo também ocorreram problemas com eletricidade e aquecimento. Em janeiro, o sistema de aquecimento parou de funcionar pelo menos 5 vezes em diferentes partes da cidade. Em São Petersburgo, durante a noite, a eletricidade acabou no distrito de Krasnogvardeyskaya e no distrito de Krasnoselsk, mais de 20 prédios ficaram sem aquecimento. Isso aconteceu por causa de um acidente na rede de aquecimento já desgastada. Alguns moradores também ficaram sem água quente, mesmo com a temperatura negativa do lado de fora. Segundo dados oficiais do Rosstat, de 2015 a 2021, o grau de desgaste da rede elétrica aumentou
aumentou 1,5 vezes, de 40% para 65%. E no final de 2024, o desgaste médio de todas as redes já era de 72%. O forte desgaste resultou em uma quantidade enorme de acidentes. No primeiro ano da guerra na Ucrânia, o aumento de acidentes no setor de distribuição no complexo de redes elétricas da Rússia foi de mais de 58%. O motivo é a falta de dinheiro para reparos. Eles gastam dinheiro na guerra. Um subinvestimento monstruoso no setor de habitação e serviços públicos. Temos um subinvestimento monstruoso em todas as estruturas energéticas. Ou seja, de tempos em tempos, quando acontecem acidentes em algumas localidades, de repente se descobre que existe ali, por exemplo, uma central térmica que não é reformada desde os tempos soviéticos, ou alguma outra coisa parecida. Desde 1990, basicamente, durante todo esse tempo, os investimentos em toda essa infraestrutura, tanto energética quanto elétrica, foram insuficientes. Para evitar acidentes desse tipo no setor de habitação e serviços públicos, seria necessário investir cerca de 10 trilhões de rublos na infraestrutura russa. Exatamente esse valor foi gasto pelo Kremlin em 2025 para financiar a guerra na Ucrânia. Esse número vem do relatório do ministro da Defesa, Andrei Belousov, apresentado em dezembro do ano passado. Mas é pouco provável que o dinheiro da guerra seja redirecionado para melhorar a vida dos russos. Afinal, para Putin, a guerra com a Ucrânia é muito mais importante. A Ucrânia espera da França aviões Mirage adicionais, modelo 2000, e mísseis para diferentes sistemas. Mas isso ainda está longe de acontecer. Nem toda a ajuda de Paris vai para Kiev. Aqui estão os detalhes. Ucrânia e França estão fortalecendo a cooperação militar. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, discutiu com sua colega francesa, Catherine Valtrin, o reforço da defesa antiaérea, fornecimento de mísseis e aviões Mirage 2005. A Ucrânia pode contar com a França para se proteger da agressão russa, para alcançar uma paz justa e duradoura e para criar garantias de segurança confiáveis, escreveu Valtrin na rede social X após a conversa. Ainda assim, é preciso entender que cada país tem seus próprios interesses, cada país tem os seus. E neste caso, eu acho que a França, tanto pela situação na região do Sahel, quanto pelo risco para a União Europeia, e a França, aconteça o que acontecer lá, ela é uma das duas líderes da União Europeia junto com a Alemanha. Ou seja, as ameaças e riscos que existem para a União Europeia vindos da Rússia não desaparecem. Por isso, eu acho que, apesar das tentativas de estabelecer um diálogo com a Rússia, que vemos constantemente por parte da França, o que está por trás dessas tentativas não é nenhuma simpatia pela Rússia, mas sim a tentativa de se mostrar como um jogador na arena política global. Também foi anunciado que a França vai fornecer mísseis adicionais de fabricação própria e caças. Isso vai acontecer em breve. Em primeiro lugar, é preciso entender que, durante os 4 anos de guerra em grande escala, a França tentou repetidamente ser o jogador mais ativo no apoio à Ucrânia e propôs ideias que eram significativamente diferentes das ideias apresentadas pelos Estados Unidos sob o exército anterior. A administração do Reino Unido, que também às vezes foi líder no apoio à Ucrânia. O ministro da Defesa, Fedorov, agradeceu ao lado francês pela cooperação consistente ao longo dos anos e pela contribuição significativa para o desenvolvimento das capacidades ucranianas de defesa antiaérea e aviação. Segundo ele, essa parceria já está funcionando para proteger o céu ucraniano. Agora, a França quer mostrar na prática que, sem o ZEUA, a Europa é capaz de muito. E como era necessário demonstrar isso por meio de algo, decidiram que seria a Ucrânia, mais especificamente a ajuda militar à Ucrânia. Ou seja, agora, quando todos pensam que a Ucrânia pode não sobreviver à guerra sem o ZEUA, a França diz: bem, nós vamos substituir o ZEUA. Você acha que é impossível, mas nós achamos que é possível. Neste momento, os franceses podem reforçar os ucranianos com sistemas de defesa aérea e neutralizar novas ameaças tecnológicas. Portanto, creio que esse desejo demonstrativo de mostrar aos Estados Unidos da América que os problemas podem ser resolvidos sem eles esteja causando a dinâmica dos acontecimentos que vemos na França.
Além disso, Ucrânia e França discutiram o tema do combate à frota sombria russa. O ministro da Defesa ucraniano convidou sua colega francesa para visitar Kiev. Lendário. Isso com certeza vai entrar para a história. Ontem, o goleiro ucraniano Anatoly Trubin, que joga pelo Benfica de Lisboa, causou uma verdadeira sensação no mundo do futebol ao marcar um gol nos últimos segundos contra o Real Madrid. A reação dos fãs e das estrelas do futebol a isso simplesmente precisa ser vista. Anatoly Trubin entrou para a história da Liga dos Campeões ao marcar um gol contra o Real aos 90 mais 8 minutos, levando o Benfica para os playoffs. Trubin praticamente salvou o Benfica da eliminação na Liga dos Campeões, classificando o time para os playoffs do torneio mais prestigiado. O jogador de 24 anos cabeceou para o fundo das redes após uma cobrança de falta. A partida terminou com um placar de 4-2 a favor do clube português. Aqui estão mais algumas emoções de torcedores de futebol. Centro. Benfica. Merata. Meta. 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 E Trubin! Gol! Gol! A Liga dos Campeões inteira. Gol! Isso é uma grande mentira. Meta. Gol! Meta. Não, gol não! Assim, o ucraniano se tornou o 5º goleiro a marcar um gol em toda a história da Liga dos Campeões. Então, nossos parabéns a todos os fãs de futebol, em especial ao triunfador ucraniano. É isso por hoje. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!